Olá, dando continuidade aqui na leitura, a diferença entre o amor espiritual e o amor do mundo. A diferença entre o amor por Deus e o amor pelas pessoas do mundo material. Como é que podemos entender esta leitura? Procurando entender os nossos sentidos materiais. Os nossos sentidos materiais, eles querem sempre buscar a gratificação dos nossos sentidos. E isso chama-se kama, luxúria. É engraçado que kama, K-A-M-A, em sânscrito, significa luxúria. E C-A-M-A, na língua portuguesa, significa cama, que é também um lugar onde se pratica as luxúrias sexuais. Geralmente é cama, em cama. Geralmente é na cama. Então, o desejo de gratificar os próprios sentidos é luxúria. E o desejo de agradar os sentidos do Senhor Krishna é prema bhakti, ou seja, amor puro por Deus. Então, essa diferença entre o amor espiritual e a luxúria mundana se dá através desta luxúria que nós vivemos na luxúria. Então, você pode pensar, não, eu não vivo na luxúria, eu não vivo pensando em sexo. Luxúria quer dizer toda vez que você tem desejos de gratificar seus próprios desejos, isso se chama de luxúria. Então, nesse sentido, buscamos entender. A luxúria conduz a atividades materialistas, fruitivas, para a gratificação dos sentidos sensoriais. Há diferentes tipos de deveres para o ser humano, como ligações políticas, realizações de rituais védicos, obrigações para se manter o corpo, bem como formalidades e conversas. Mas todas essas atividades são dirigidas para a satisfação dos próprios sentidos. Então, aqui está a resposta. Quando a gente quer buscar essa gratificação dos sentidos, com esses tipos de zelos e cuidados excessivos com o corpo material, nós vamos pensar em nós o tempo inteiro. O egocentrismo, ou seja, eu centrado em mim, do mesmo modo, da mesma maneira, sem mudar, sem me modificar, com as mesmas desculpas, com as mesmas asneiras, com as mesmas defesas, eu vou executando, materialmente falando, os meus deveres materiais, meus deveres humanos, como, por exemplo, realizar rituais, obrigações para manter o corpo funcionando, formalidades, convenções, atividades dirigidas para a satisfação dos nossos sentidos. Então, isso chama-se luxúria mundana. Mas quando queremos dirigir os nossos sentidos para satisfazer os sentidos de Deus, aí você pode dizer, mas Deus tem sentido? Então, eu vou levar você a meditar no que Jesus diz na Bíblia. Vós sois a imagem e semelhança de Deus. Se eu sou uma imagem de semelhança de Deus, eu tenho sentidos, Deus deve ter sentidos também. Só que os sentidos de Deus não são materiais, como os nossos. São sentidos transcendentais. São sentidos que transcendem a nossa concepção. Deus é atíntia, inconcebível. Mas nós podemos conceber nossas ideias acerca dele. Quando nós abandonamos este caminho convencional de estar apegado à família, a prazeres, a parentes, a vida mundana, de relacionamento mundano, porque você não fez isso, porque você não fez aquilo, porque você não fez aquilo outro, e você querer o tempo todo estar tentando mudar o outro, quando o outro não quer mudar e está bem do jeito que está, e às vezes não está bem do jeito que está, mas ele diz que está. Quando a gente pergunta assim, como vai você? Todo mundo diz que está tudo bem, e não está tudo bem.
Pior de que não está tudo bem e a gente tenta mascarar e viver de máscaras. Para a gente não se mostrar fragilizado, para a gente não mostrar que a gente chora, para a gente não mostrar que a gente tem sentimentos, para a gente dizer assim, eu sou uma pessoa apática mesmo, eu estou apático comigo, eu estou apático com o mundo, eu estou apático com todos. Pois é. Por isso mesmo que você está onde você se encontra. Que tipo de vida você tem? Você está vivendo? Você está usufruindo das bem-aventuranças de Deus na sua vida? Ou você está sobrevivendo com migalhas dessa vida material? Eis a diferença. Então, quando a gente abandona o nosso egocentrismo, o nosso falso ego, e a gente entende que a gente deve satisfazer a Deus, porque Deus é uma pessoa suprema na filosofia védica, e a gente deve usar os nossos sentidos para satisfazer a Deus. Mas, Ana Cláudia, como é que eu posso satisfazer a Deus? Eu ficaria aqui listando, fazendo uma lista de várias atividades que você pode fazer durante o dia e que você faz pensando em você e você não faz pensando em Deus, em Krishna, na suprema personalidade de Deus na filosofia védica. Tudo que você faz, você tem que entregar para Deus. Deus é o controlador, Deus é o permissor, Deus é aquele que observa. E se ele observa você o tempo todo só voltado para você, que tipo de relação você está construindo com o seu eu superior? Que tipo de relação você está construindo com sua alma, chamada de eu superior? Em busca do eu supremo. Em busca de entender o eu supremo. Em busca de satisfazer a Deus e não satisfazer a mim mesmo. Porque a sua infelicidade vem justamente dessa ideia de querer satisfazer apenas a você e ao seu ego. Então, nesse sentido, dando continuidade aqui à leitura, não há dúvidas de que o homossexual, que se baseia na concepção material do corpo, está na categoria de gozo material dos sentidos. Então, essa outra parte aqui do homossexual, que a gente acha que ama o outro, porque a gente tem um sexo bom, isso é luxúria. Amor, a gente só vai ter por Deus. A gente chama tanta gente de amor, meu amor, né? Vem cá, meu querido. E a gente não coloca essas palavras amorosas em direção a Deus, a Krishna. A gente não chama Deus de meu amor. Por quê? Porque aqui no Ocidente a gente acha que Deus está muito longe, que Deus é aquele carrasco, aquele que pune, aquele que castiga, porque a gente foi criado em filosofias, em concepções religiosas que traz uma figura de Deus, que ele é aquela pessoa feroz, aquela pessoa que castiga, que pune. Quando, na verdade, dentro da filosofia védica, Deus é uma pessoa suprema chamada de Govinda. Um dos nomes de Deus é Govinda, que é o Deus do amor, o Deus da compaixão, o Deus onde você deve se refugiar e pedir perdão. Né? Jesus já diz na Bíblia, bem-aventurados os mansos e humildes, porque verão a Deus. E o que é essa mansidão? Quando você é humilde, quando você é manso do seu coração, quando você entende que você erra o tempo todo, quando você entende que se você não se voltar para Deus, você vai se voltar para a sua ilusão. Quando você acha que você é o Deus da sua história, quando na verdade esse amor que a gente deposita nas pessoas, nos seres humanos, nos nossos relacionamentos cotidianos, isso não é amor, isso é apego. Porque amor verdadeiro a gente só vai ter por Deus. Prema Bhakti, chamado de Prema Bhakti. Amor puro por Deus. Porque esse amor é o propósito da alma que precisa aprender a desenvolver esse amor. Porque eu não sou esse corpo. Então, se eu não sou esse corpo, eu sou uma alma. E qual é o objetivo da alma? É desenvolver amor puro por Deus. Então, este amor sexual que se baseia na concepção material do corpo está na categoria de gozo material da satisfação dos sentidos.
Na verdade, até mesmo o desejo de popularidade, riqueza, poder, não passam também de gratificação dos sentidos. Eu querer ser reconhecido, eu querer ser rico, eu querer ser elogiado. Tudo isso é luxúria, tudo isso é gratificação dos sentidos. Nosso mestre afirmou, Prabhupada, que a gratificação material do sentido está tão entranhada na alma condicionada, veja só, tão entranhada, viu? Que ela também pode se apresentar como nacionalismo, religião materialmente motivada, altruísmo, códigos éticos, diretivas de saúde, ação fruitiva, afeição familiar, busca pela libertação da escravidão material. Então, tudo isso é você achar que eu sou o meu país. Eu tenho que dar a alma pelo meu país. Eu tenho que lutar até morrer pelo meu país. Isso é a alma que está entranhada na condição de buscar rótulos para se defender e dizer: eu sou patriota, eu sou altruísta, eu sou ética, eu sou materialmente motivada, eu tenho uma religião que me leva para... Não sei nem para onde a religião leva, porque se as religiões tivessem que dar jeito, já tinham dado jeito nessa população da Terra, na população mundial. Então, até mesmo que se pode ser chamado de boas ações, costumam ser realizadas por uma pessoa, tendo como base sua própria gratificação. Então, quando a pessoa vai fazer uma caridade, e aí você leva aquela caridade para aquele local, e você porque fulana fez isso, porque fulana trouxe isso, porque fulana... Não, fulana não faz nada. Quem faz é Deus no meu coração, que atua no meu sentimento, para que eu me poste em ação e eu possa ser executor daquela ação onde Deus, na minha intuição, colocou no meu coração. Então, essa gratificação dos sentidos, pela família, pela nação, tudo isso é gratificação luxuriosa, de querer falso prestígio. Aí você pode dizer, não, mas isso é muito radical, isso está muito limitado, está muito, como é que se diz, austero ouvir isso. Mas sim, porque quando a gente entende que nós não somos esse corpo, a gente não precisa de querer elogios, não precisa ser reconhecido, a gente não precisa gratificar nada, porque Deus já está nos gratificando, nos dando nossa cota diária. Então, quando a gente sai dessa plataforma material e vai para a plataforma transcendental, e entende que nós não somos esse corpo e somos uma alma, aí a gente vai entender que a gente tem que servir a Deus apenas e realizar todos os desejos e atos sob o impulso do amor por Deus. Então, fazer tudo para Deus e não para o reconhecimento, para você ser aclamado, você dizer, a pessoa dizer, aquela pessoa é tão boazinha, tão caridosa, tão humana. Nós não somos absolutamente nada. Nós somos uma alma a serviço de Deus e atuamos neste mundo para fazer deste mundo de Deus um mundo melhor para a satisfação de Deus. Então, a consciência de Deus é algo que você deve perceber e mudar os seus sentidos materiais para os seus sentidos da gratificação em Deus. Materialmente falando, ninguém é capaz de compreender que Deus, Krishna, possui sentidos de percepção, assim como nós possuímos, mas não somos feitos à sua imagem e semelhança, como diz Jesus. Assim, ele também tem audição, visão, tato e paladar. Deus tem todos os sentidos que nós temos. Só que os nossos sentidos são ineficientes, limitados e imperfeitos. Já os de Deus estão sempre na perfeição, na pureza, e não tem nada a ver com o gozo dos sentidos, até porque em Deus não existe objetos de sentidos mundanos deste mundo, e sim objetos de amor transcendental, amor puro, né? Ele desenvolve esse amor puro pelas suas almas, que somos nós, e nós devemos retribuir com o nosso amor para Deus.
Deus Cristo, na filosofia védica, é chamado de Rishikesha, o Senhor dos Sentidos. Esta é a meta da vida dos devotos, que é agradar os sentidos do Senhor dos Sentidos. Então, quem criou os meus sentidos? Quem criou minha mente, meus sentidos, meu falso ego? Sim, Deus criou o falso ego para lhe testar, para ver a quem você alimenta mais, seu falso ego ou seu eu superior, a sua alma. E assim compreender que Deus ele tem sentidos e tem forma transcendental que é diferente da nossa. Então, a ideia é de que Deus é uma pessoa da filosofia védica e que nós devemos conhecê-los, satisfazê-lo e trabalhar os nossos sentidos em direção a ele. É dito que quando a afeição conjugal entre um amante e uma amada chega ao ponto de ser destruído, e ainda assim não é destruído, tal relacionamento é amor puro ou prema. Então, a nossa relação com Deus jamais vai ser destruída. Então, essa é a verdadeira relação pura. Já os outros tipos de relações que nós temos aqui na Terra, todos vão se acabar e vão ser destruídos. Então, isso não é amor. Isso é um amor temporário, limitado e ilusório. Mas devemos ter relacionamento, sim. Porque Deus nos criou para a gente ter relacionamento uns com os outros em amor, amar a si mesmo, ao próximo e a Deus sobre todas as coisas, como diz Jesus. Eu me amo, amo o meu próximo, seja quem seja esse próximo, e a Deus sobre todas as coisas. E assim eu vou viver esse amor por Deus sem nunca acabar, porque é a minha meta como alma, é desenvolver esse amor por Deus, e esse amor ele tem que ser eterno. E tudo que é eterno jamais se acaba. Então, esse é o verdadeiro amor. No mundo material não é possível encontrar esse tipo de amor, pois ele existe exclusivamente entre Deus e suas almas, nesses relacionamentos amorosos e íntimos. Então, Krishna, Deus, ele quer ser amado, ele quer ser, digamos, afeiçoado quando você oferece seus sentidos para Deus. E amor, devoção e gratidão. E assim, terminamos aqui a nossa leitura entre a diferença entre o amor espiritual e a luxúria do mundo. Com gratidão, encerro mais um dia dessa leitura maravilhosa com os nossos mestres. Gratidão.